Capítulo 19. Jeová versus Jesus. A Bíblia diz explicitamente que Deus não pode mudar seus conceitos. Tiago 1:17, Malaquias 3:6, pois isto seria uma maneira de rebaixar ou menosprezar o Deus que segundo a Bíblia é perfeito. Portanto, jamais pode ter um conceito errado. Além disso, a Bíblia destaca que existe apenas um só Deus verdadeiro, todo-poderoso e criador de todas as coisas. Deuteronômio 6:4, Gálatas 13:20, Isaías 45:5. A Bíblia, como é tradicionalmente conhecida, divide-se em duas partes, as escrituras hebraicas e as escrituras gregas, mas a maioria das pessoas chama estas duas partes de Velho e Novo Testamento. Apesar da maioria dos religiosos dizerem que a Bíblia é um livro único, inspirado pelo mesmo Deus Todo-Poderoso, se fizermos uma consideração mais pormenorizada, notaremos que o Deus descrito no chamado Velho Testamento é muito diferente do Deus descrito no Novo Testamento. As diferenças são gritantes tanto nas atitudes como na maneira de pensar. São deuses tão antagônicos que fica difícil considerá-los como sendo o mesmo Deus. De duas uma. Ou trata-se de deuses diferentes ou este dito Deus da Bíblia mudou totalmente seus conceitos através dos tempos. Por exemplo, em Êxodo 21:24, 25 diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, pancada por pancada. Em Levítico 24:19, 20 o Deus da Bíblia expressa um conceito similar, e caso um homem cause defeito no seu colega, então, como ele fez, assim se lhe tem de fazer. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. A mesma sorte de defeito que lhe cause ao homem é que se lhe deve causar. Este tipo de pensamento expresso em vários 140 lugares no Antigo Testamento, sendo identificado como uma lei de Jeová, Javé, nome que é usado para se referir a Deus nas escrituras hebraicas. Entretanto, veja o que Jesus disse em Mateus 5:39. No entanto, eu vos digo, não resistais àquele que é iníquo, mas, a quem te esbofetear a face direita, oferece-lhe também a outra. Veja também o que diz Romanos 12:17. Não retribuais a ninguém mal por mal. Provede coisas excelentes à vista de todos os homens. Afinal, é olho por olho ou devemos oferecer a outra face. Assim como ele me fez, eu devo fazer ou não devo retribuir a ninguém mal por mal. Veja outro exemplo no Salmo 139:21 e 22. Acaso não odeio os que te odeiam intensamente, ó Jeová, e não tenho aversão aos que se revoltam contra ti? Odeio-os com ódio consumado. Tornaram-se para mim verdadeiros inimigos. Note também 2 Crônicas 19:2 e 3. Jeú, filho de Arani, o visionário, saiu então diante dele e disse ao rei Josafá: e é único que se deve dar ajuda aos que odeiam a Jeová que deves amar, e por isso há indignação contra ti da parte da pessoa de Jeová. Fica bem claro que o Deus do Velho Testamento tem o conceito de ódio aos inimigos. Ele chega a ficar indignado quando alguém não odeia os inimigos. Pois bem, veja agora o que Jesus disse em Mateus 5:44-48. No entanto, eu vos digo, continuai a amar os vossos inimigos e a orar pelos que vos perseguem, para que mostreis ser filhos de vosso Pai, que está nos céus, visto que ele faz o seu sol levantar-se sobre iníquos e sobre bons, e faz chover sobre justos e sobre injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, e recompensa tendes, tendes de ser perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. No relato paralelo de Lucas 6:27-28 Jesus diz: continuai a amar os vossos inimigos, a fazer o bem aos que vos odeiam, a abençoar os que vos amaldiçoam, a orar pelos que 141 vos insultam. E agora, tenho que odiar os inimigos ou amá-los? Tenho de orar pelos que me perseguem imitando um Deus que faz seu sol se levantar pelos iníquos, ou tenho de ter aversão, ódio consumado? Agora veja mais um exemplo, Números 32. Caso um homem faça um voto a Jeová ou faça um juramento para impor à sua alma um voto de abstinência, não deve violar a sua palavra. Deve fazer segundo tudo o que saiu da sua boca. Algo semelhante se encontra em Deuteronômio 23:21. Caso faças um voto a Jeová, teu Deus, não deves tardar em pagá-lo, porque Jeová, teu Deus, sem falta o exigirá de ti.
e deveras se tornaria um pecado da tua parte. Em Eclesiastes 5:4 lemos: sempre que fizeres um voto a Deus, não hesites em pagá-lo, pois não há agrado nos estúpidos. O que votares, paga. Também lemos em Gênesis 21:24, respondeu Abraão: eu jurarei. Em Gênesis 22:16, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Em Gênesis 31:53, e jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Em Deuteronômio 10:20, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Torna-se óbvio que o Deus do Velho Testamento se agrada de votos e juramentos e ameaça aquele que não pagar. Agora observe o que Jesus disse em Mateus 5:34-36. No entanto, eu vos digo, não jureis absolutamente, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Tampouco deves jurar pela tua cabeça, porque não podes tornar nenhum só cabelo branco ou preto. Note agora o que um discípulo de Jesus disse em Tiago 5:12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Novamente pergunto, devo fazer votos ou não? Devo fazer juramentos e cumpri-los ou absolutamente não devo fazê-los? 142 Em Deuteronômio 24:1 o Deus do Velho Testamento deu a seguinte ordem: caso um homem tome uma mulher e faça dela a sua propriedade, como esposa, então tem de suceder que, se ela não achar favor aos seus olhos por ele ter encontrado alguma coisa indecente da parte dela, então tem de escrever-lhe um certificado de divórcio e pô-lo na mão dela, e tem de despedi-la de sua casa. Agora note o que Jesus disse sobre o assunto em Mateus 5:32. No entanto, eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de fornicação, expõe-na ao adultério, e quem se casar com uma mulher divorciada comete adultério. E agora, se a mulher não me agradar, devo dar-lhe o certificado de divórcio e arrumar outra, ou se eu fizer isso cometo adultério. Em Deuteronômio 22:22 o Deus do Velho Testamento dá uma lei bem clara: caso um homem seja encontrado deitado com uma mulher que tenha dono, então ambos têm de morrer juntos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tens de eliminar o mal de Israel. Um conceito parecido expresso em Levítico 20:10. Ora, o homem que comete adultério com a esposa de outro homem é um que comete adultério com a esposa de seu próximo. Sem falta deve ser morto, tanto o adúltero como a adúltera. Agora veja como Jesus encarou o assunto em João 8:3-11. Os escribas e os fariseus trouxeram então uma mulher apanhada em adultério, e, depois de apostarem no meio deles, disseram-lhe: Instrutor, esta mulher foi apanhada no ato de cometer adultério. Na lei, Moisés prescreve que apedrejemos tal sorte de mulher. Realmente, o que dizes tu? Quando persistiram em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes, que aquele de vós que estiver sem pecado seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E, abaixando-se novamente, escrevia no chão. Mas, os que ouviram isso começaram a sair, um por um, principiando com os anciãos. E ele foi deixado só, bem como a mulher que estivera no meio deles. Endireitando-se, Jesus disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Não te condenou ninguém? Ela disse: Ninguém, Senhor. Jesus disse: Tampouco eu te condeno. Vá embora. Doravante não pratiques mais pecado. O que devo fazer agora? Apedrejar os adúlteros ou dizer que quem não tiver pecado atire a primeira pedra? Muitos religiosos tentam de todas as formas achar explicações mirabolantes para justificar sua fé. Entretanto, os fatos são muito simples e qualquer pessoa sincera e razoável perceberá que encarar a Bíblia como um livro inspirado por Deus resulta em problemas insolúveis, contradições inexplicáveis e incoerências enormes. Por outro lado, encarar a Bíblia como um livro escrito por homens sem orientação ou intervenção divina esclarece todos estes antagonismos, pois o ser humano através das eras tem evoluído e aprendido com seus erros e sempre demonstra uma variedade de conceitos e pensamentos divergentes que vão se lapidando com o tempo. Analisando desta forma, a Bíblia se torna um interessante retrato da diversidade e singularidade do ser humano. Apesar de ser um tema delicado,
visto que Jesus habita o imaginário de bilhões de pessoas como sendo a base de sua fé e esperança. Não posso deixar de examinar de uma maneira mais ampla e minuciosa os relatos da vida deste personagem tão interessante e complexo. Porém, farei isto totalmente livre das amarras emocionais e crendices tradicionais que as religiões normalmente colocam em volta de Jesus.